Bom dia a todos, aqui é o Túlio. Muito obrigado pela participação no nosso call de resultados. Estou juntamente com a equipe de gestão para a gente esclarecer as dúvidas referentes aí ao final do ano e aos eventos mais recentes do fundo também, que aconteceram agora em janeiro e fevereiro. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Estamos à disposição aqui ao longo da apresentação para esclarecer dúvidas. Podemos passar para o próximo slide, Thiago, por favor? Acho que aqui é a visão geral do fundo, nenhuma alteração, pessoal. Para quem é mais novo, é um fundo de investimento em participações de infraestrutura, com todos os benefícios para as pessoas físicas que são isentas aqui de pagamentos de IR nos rendimentos e no ganho de capital. O fundo tem hoje mais de 4 mil cotistas e a gente tem aqui os setores alvos que são permitidos na 11478, na lei dos FIPS e ES. Não tem nenhuma alteração quanto também à taxa de administração e demais itens aqui desse slide, tá? Podemos seguir adiante, por favor. Nosso quadro de ativos também permanece inalterado, agora com a venda da liquidação da Atom. Então, a gente vai passar a ter 5 ativos no portfólio. A gente vai falar um pouquinho mais à frente dessa operação, que foi uma operação bem rentável e bem interessante, mas nada se alterou aqui do ponto de vista de portfólio, só o maior, o nosso ativo solar, a Podi também, o outro ativo solar, e as demais 3 linhas de transmissão, que também geram parte do nosso portfólio. Então, a gente vai entrar no detalhe de cada uma delas aqui ao longo da apresentação. Aqui a gente mostra aquela análise de sensibilidade. A gente tem a cota hoje aqui rondando entre os 75 e 80. Mais recentemente, a cota chegou a passar de R$ 80. Acho que com as notícias recentes que foram bem positivas, acho que pelo mercado, foram bem recepcionadas. A gente mostra aqui, então, que a R$ 80 o preço de entrada dá uma taxa interna de retorno de aproximadamente IPCA mais 11. A gente mostra também aqui a nossa cota patrimonial, que é próxima aqui a 97,20. E a gente fala um pouquinho também sobre os rendimentos, né, ao longo de 2021, foram ligeiramente acima dos 9,50 que a gente vinha sinalizando, né? O último pagamento foi de 2,59 no mês anunciamos no mês de dezembro e pagamos no mês de janeiro, e completou então um rendimento total, né, de dividendos distribuídos de 9,54 por cota. Lembrando que desde junho do ano passado a gente passou a fazer os rendimentos trimestrais, então a gente paga sempre nos finais, anuncia nos finais de trimestres, ou seja, no mês que vem a gente anuncia novamente rendimentos do fundo, e assim sucessivamente, no mês de junho, no mês de setembro e no final do ano, em dezembro. Nosso guidance para esse ano, a gente está colocando aqui ainda em relação a dezembro, né? 10,50 por cota em 2022. É claro que vai haver um incremento, né, possível, até porque a gente fez uma distribuição de dividendos extraordinários, né, na semana passada, devido ao pré-pagamento de Atom, né, de 1,51 por cota. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas nossa expectativa é que talvez a gente alcance algo próximo de R$ 12 por cota esse ano. Então, já atualizando esse guidance para vocês, né, para 2022, e a partir do mês que vem, a gente também vai colocar o guidance de 2023. E mais uma vez vocês vão notar que o fundo tende a crescer aí os rendimentos ao longo dos anos. Acho que pode passar para a próxima página, por favor, Thiago. Aqui a gente traz os acontecimentos, acho que do final do ano e eventos subsequentes. Então, eu já comentei rapidamente, né, que a gente anunciou 2,59 por cota, né, realizamos o pagamento no dia 7 de janeiro, e o fundo, então, totalizou 2021 com R$ 9,54 por cota, ligeiramente acima, e 4 centavos acima do que a gente vinha sinalizando. Acho que também do ponto de vista operacional, a gente tem aqui conclusão de algumas obras, conclusões de obras importantes para o fundo, que a gente vinha mencionando ao longo do ano. Então, o projeto Campitiba teve sua energização, é um projeto que é bastante importante para o fundo, né? Mais ou menos 16% do nosso patrimônio está alocado nesse investimento, né? Que é uma debênture. A gente vai falar um pouquinho mais à frente também sobre Campitiba. E a Arteon-Z também, que representa aí 31% do nosso portfólio, e agora também está 100% operacional, desde a energização, em novembro, da última subestação e linhas, né, de transmissão de Itabuna, na Bahia. Então, a gente fica bem contente, né, de ver esse portfólio que a gente viu nascer lá atrás, né, pré-operacional, agora 100% operacional, que apresenta um de-risk importante em anos difíceis, nesses últimos 2 anos de pandemia. Fazer obra realmente foi bem complexo. A gente entrega aqui agora nosso portfólio, que nos próximos 60 dias, nosso portfólio vai ficar 100% operacional, com a reconstrução de Sol Maior. Eu vou falar um pouquinho mais à frente,
que a expectativa é entrar em operação no mês que vem, 100% da planta novamente, e também dos projetos da LC Energia, que estão já parcialmente operacionais, sendo as últimas subestações e linhas de transmissão entrando em operação ali no final de março, também no mês que vem. E por último, a gente cita aqui uma notícia que eu acho que mostra bastante do que a gente vem falando para os investidores, para vocês cotistas, da gestão ativa, né, que a nossa equipe tem. Ou seja, sempre que houver oportunidades de venda de ativos, de pré-pagamento, de negociações de pré-pagamento de dívidas, nós faremos, no intuito sempre de gerar aqui alfa, né, de gerar ganho para os investidores. E exemplo aqui do que aconteceu em Atom, que foi, então, um pré-pagamento que ocorreu agora no mês de fevereiro, né, totalizando aqui mais de 51 milhões e meio da operação que foi desembolsada em 2019, uma operação que era de 40 milhões de reais e que tinha ali originalmente, né, IPCA mais 10 numa debênture conversível, e teria um step down depois para IPCA mais 9. Hoje essa debênture ela estava girando por volta de IPCA mais 9,5 de carrego, né, o cupom desse papel, e a gente então negociou com a companhia. O pré-pagamento fez sentido para a empresa liberar garantias, fez sentido para a gente também com o FII de pré-pagamento que nós íamos receber, gerando um ganho de capital importante, ou seja, um projeto que a gente investiu 40 milhões de reais, recebemos dividendos ao longo do tempo, a gente fez isso lá, demonstrou para vocês no fato relevante, então teve um ganho de capital importante, né, uma tira, acho que bem representativa, de mais de 22,5% nominal, né, IPCA mais quase 15%. Ou seja, isso aqui é para demonstrar o que a gente vem falando, sempre que houver a possibilidade de gerar ganho de capital, de fazer gestão ativa da carteira, nós faremos. Então, ficamos bem contentes aí com a reação do mercado, a cota reagiu, que mostra também que o fundo está precificado de forma muito descontada, né? É o que eu sempre digo, se a gente fizesse uma liquidação dos ativos do fundo, certamente a gente teria prêmios parecidos com o que a gente teve em Atom, se a gente vendesse os outros papéis ou empresas das quais nós somos acionistas. Então, acho que o mercado vem, aos poucos, reconhecendo a capacidade da nossa equipe e a qualidade do nosso portfólio. Então, esse slide aqui eu acho que mostra e reforçar essa mensagem para vocês. Mas podemos seguir adiante aqui, por favor. Acho que só maior, uma atualização rápida, é que os equipamentos se encontram 100% no Brasil, então módulos e trackers, muita gente vinha questionando pelo problema na cadeia de suprimentos que a gente vem presenciando aí na área de solares, né, de projetos solares. Tem realmente um atraso importante aqui na entrega, principalmente de equipamentos chineses, mas finalmente os nossos módulos e trackers já estão no Brasil, chegando agora essa semana. Já tem bastante equipamento já lá no Tocantins, né? Os trackers já estão lá, mas o restante dos equipamentos chegando ainda esse mês, e a expectativa de finalização, então, da montagem até o final do mês que vem. A gente tem aí praticamente pouco mais de 30 dias de montagem, sendo que as obras civis estão 100% concluídas. Então, realmente, agora é montagem de equipamentos. Acho que isso aqui é um marco importante também, é um projeto que, embora seja pequeno, a gente nunca deixou de cuidar, representa aqui 7% da carteira, e muita gente questionou a implementação e, inclusive, questão de recebimento de seguros. Eu acho que os seguros, com informações aqui para vocês também, tem reconhecido, né, recentemente por e-mail, pagamentos relevantes que vão ser feitos aqui, que vão ser devolvidos para o projeto. Então, a gente já tem uma discussão bem avançada. Acredito que no início do mês que vem também a gente já consegue divulgar para vocês, podemos fazer um fato relevante, mostrando que a nossa tese jurídica era correta. Então, a gente espera aqui receber nos próximos dias, né, um recebimento importante, né, de parcela do seguro, e com isso eu acho que a gente vai entregar essa planta no final do mês que vem, equalizar a estrutura de capital também, que foi feito alguns empréstimos pontos. Então, acho que a atualização principal aqui de Sol Maior é a reconstrução da planta e a questão do seguro, que a gente em breve espera dar boas notícias para vocês. Podemos seguir adiante aqui, por favor. Acho que do ponto de vista também de alocação não mudou nada, pessoal. A gente tem aqui a nossa debênture, né, dentro de Sol Maior, e o equity, né, de 95%, e a questão também de desempenho operacional, a planta continua gerando abaixo, né, da expectativa. Alguns meses aqui, vocês podem olhar, desde de que o evento aconteceu, que o incidente aconteceu, que foi em outubro de 2020, a planta vem gerando aqui mais ou menos 50% abaixo, dependendo dos meses, até um pouco menos, e com isso, obviamente, a performance financeira tem sido afetada, as multas também, né, que são sempre cobradas 12 meses, né, subsequentes
ao acontecimento, também estão impactando o resultado financeiro da empresa. Mas eu acho que, mais uma vez, a gente aguarda aqui nos próximos 30, 45 dias uma resolução, tanto da obra, né, ficar 100% operacional, quanto também de recebimento dessa parcela do seguro, que lembrando aqui é de por volta de 12 milhões e meio que a gente fez de pedido para o seguro, e mais uma vez, a gente tem grande parte desse montante já reconhecido pela seguradora, então a gente espera receber aí nos próximos dias uma parcela importante para pré-pagar os empréstimos pontos que foram feitos. Podemos seguir aqui adiante, por favor, para o próximo ativo, RT1Z. Como eu mencionei sobre a RT1Z, a gente teve, então, a entrada em operação no ano passado, né, de 100% agora das plantas. É um projeto que a gente vinha sinalizando para vocês, que a gente sofreu muito, principalmente no último projeto de Itabuna, com as chuvas. Infelizmente, vocês devem ter acompanhado as tragédias que aconteceram em Itabuna, né, foi uma região muito afetada pelas chuvas, e inclusive com desastres, né, infelizmente com pessoas que perderam casas, mas a gente conseguiu energizar nossa planta em novembro do ano passado. Agora a gente tem essa empresa 100% operacional, com os últimos desembolsos do BNB, do Banco do Nordeste, acontecendo. Recentemente a gente teve um desembolso de mais 3 milhões, a gente tem pendentes mais ou menos 9 milhões para serem desembolsados, e com isso a gente vai encontrar a dívida 100% desembolsada, e alguns pagamentos aqui ainda de multos e de empréstimos pontos que foram feitos via notas promissórias, que também estão sendo equacionados, mas que a empresa está bem equacionada. Inclusive, ontem tivemos reunião de conselho, eu estou em Brasília hoje, inclusive, por isso, a nossa empresa fica aqui, né, a Arteon-Z, mas a gente está bastante contente com a entrega desse projeto, que a gente, mais uma vez, viu lá atrás, né, começando, e que, com isso, a gente deve ter, com o termo de liberação definitivo, né, o TLD de Itabuna, a conversão da última tranche, de 16 milhões e meio, e a gente vai alcançar ali aproximadamente 76% de participação, que hoje está em 73,3%, com a conversão da última debênture de 16 milhões e meio, que até agora vem rendendo IPCA mais 9,5%, com pagamentos semestrais. Aqui também não teve nenhuma alteração, podemos seguir, acho que, para falar um pouquinho sobre a Atom. E aqui a gente traz, pessoal, acho que mais detalhes, né, um pouco repetitivo para quem viu o fato relevante, um projeto que a gente tinha feito no início também lá do IPO, quando a gente levantou, né, os 146 milhões de reais, nós dedicamos 40 milhões de reais aqui para esse ativo, que era um ativo de geração distribuída. Lá atrás, muita gente questionava a questão regulatória, que recentemente, inclusive, foi aprovado aqui a lei, o projeto de lei, né, que havia tramitado lá no Congresso, agora virou lei, dos incentivos, né, da TUG, né, do FIO-B, para os projetos de geração distribuída. Então, a gente foi pioneiro quando a gente fez essa operação em mercado de capitais lá atrás, acreditando bastante na estrutura de garantias, né, dos sponsors também, que era uma empresa séria, uma empresa boa. Recebemos, então, ao longo desse tempo aqui, rendimentos, né, pagamentos anuais de IPCA mais 10, e a gente, então, negociou com a empresa. A gente viu uma oportunidade de receber aqui um FII de pré-pagamento importante, né? Obviamente que, por ter a operação de forma prematura, pré-paga, a gente negociou com a empresa, ficamos aqui ao longo dos últimos 6 meses, o Eduardo Borges e eu negociando com a companhia, e acho que a gente tem aqui para mostrar para vocês um retorno bem interessante, além dos 11 milhões e 700 recebidos ao longo da operação, o valor de quitação de 51 milhões, que deu aqui, em números, quando a gente mostra essas vendas de ativos, né, 1,6 vezes o dinheiro, né, em cima dos 40 milhões de reais investidos, a gente recebeu 1,6 vezes o dinheiro, uma taxa interna de 22,4% e uma taxa de real, né, de IPCA mais 14,7%, que mostrou mais uma vez a capacidade da equipe de gestão ativa, a qualidade do nosso portfólio, e fizemos agora recentemente 1,51 de pagamentos extraordinários de dividendos, né, que foram liquidados, né, agora em fevereiro. Mais uma vez, acho que isso aqui reforça a capacidade de gestão da equipe e a qualidade do nosso portfólio. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui sobre a Atom, a gente pode responder depois, eu e o Eduardo, juntos aqui no final. Pode passar, por favor. Sobre a LC, eu já comentei um pouquinho, pessoal, as linhas estão, então, entrando em operação. Lembrando que Colinas, né, esse projeto do meio no Tocantins, já é operacional desde junho de 2021. Dentro de Simões, né, são 3 subestações. Nós já temos 2 delas operacionais, a última delas foi testada agora, essa semana. Então, a gente tem Chapada 1 e 3 operacionais e Chapada 2 com a expectativa de entrada em operação agora no início de março. Ou seja, Simões vai ser o próximo projeto
de ILC a entrar em operação. Estamos falando que mais ou menos nos próximos 15 dias a gente tem, então, a finalização de Simões. E FS, né, em Feira de Santana, a gente tem expectativa aí de final de março a entrada em operação, ou seja, ao longo desse trimestre, primeiro trimestre de 2022, foi o que eu disse, a gente vai ter o portfólio do fundo 100% operacional, só o maior ILC são os ativos que faltavam, com o pré-pagamento de Atom, a gente então não tem mais ativos lá da parte de GD pré-operacionais, que eram dois, e a gente fica bem contente também com a entrada em operação desses ativos. A gente está tendo os desembolsos, né? A gente tem expectativa de desembolso das dívidas de longo prazo, do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia. Foram assinadas recentemente as fianças com os bancos fiadores, e com isso a gente deve ter o desembolso nos próximos meses das dívidas de longo prazo. Uma vez tendo aqui desembolso de longo prazo, a gente vai fazer a conversão das nossas debêntures. Então, mais uma vez, esse aqui é um ativo que a gente está desde o início acompanhando e vendo também as dificuldades que a gente passou, mas o projeto segue com os ativos que estão prontos, performando bem, e também a parte que está em obra com a qualidade de obra muito boa. Acho que a gente pode seguir adiante aqui sobre F3C. Acho que em F3C, que é um ativo que a gente tem ali uma exposição de uma dívida mezanino, embaixo, né, o ativo que dá lastro para essa operação é uma linha de transmissão, que chama Campinas Itatiba. No final do ano passado, a gente teve uma renegociação com o empreendedor, ele tinha um pagamento para ser feito de juros de 13 milhões e meio, foi feita a rolagem parcial de 5 milhões de reais, né? Ou seja, ele amortizou grande parte aqui do que ele tinha para pagar, né? Desculpa, amortização não, de juros, mas como teve uma parcela que foi rolada, cerca aqui de 5 milhões de reais, a gente negociou um step-up da taxa para IPCA mais 11, e também é um ativo que a gente fica bem contente, né, com o nível de rentabilidade que esse projeto tem. Lembrando que é um projeto já operacional e que é uma exposição de 65 milhões de reais, que a gente tem bastante conforto aqui. E com esse step-up, mais uma vez, é um projeto que traz bastante rentabilidade alfa para o fundo, sendo uma linha já operacional que tem aqui a expectativa de repagamento com os dividendos desse projeto, né? Vai ser um pagamento via cash sweep. Então, uma operação que a gente adoraria fazer outras como essa, porque é uma operação bastante rentável, essa operação de F3C Investimentos. Acho que com isso, pessoal, a gente passa aqui para a última parte de Apodi, e depois a gente olha aqui as perguntas do Q&A, ainda não abri, mas eu prometo que eu olho aqui no final, a gente começa a responder com a equipe. Eu acho que esse projeto também a gente tem boas novas, pessoal, a gente vem atualizando vocês, principalmente em relação ao tema de curtailment, que era aquela questão de incapacidade do sistema de transmissão de escoar energia na região, ou seja, não era um problema do nosso projeto, era um problema que a agência, né, e o operador nacional do sistema deveriam resolver, e felizmente a gente conseguiu uma liminar que parou a cobrança das penalidades. Agora isso saiu no mês de janeiro. A gente tinha 12 milhões de reais que tinham sido cobrados, que a gente deve ter a reversão desse passado. Muita gente questionava a respeito disso, né, se regulatoriamente a gente conseguiria obter sucesso. Então a gente está mostrando aqui que sim, a expectativa é que a gente tenha essa reversão de 12 milhões de reais para o ativo, e a cobrança ao longo de 2022 ela já parou de ser feita, ou seja, essa penalidade que era algo que não era responsabilidade nossa, agora não vai ser mais cobrada. E também a gente teve uma notícia importante, que foi a liberação das fianças bancárias, ou seja, esse custo, né, que a gente tinha lá, a fiança bancária no empréstimo do BNB, do Banco do Nordeste, não é mais necessário. Normalmente essas fianças bancárias elas caem depois da entrada em operação, cerca de um ano e meio. Nossa obra já tinha sido concluída desde 2018, mas muitas vezes o banco tem uma morosidade para reconhecer ali o completion financeiro do projeto. Finalmente a gente conseguiu, então, é um custo que onerava, né, cerca de 1,5%, 1,2% ao ano, esses custos de fiança. Então é um custo que a gente deixa de ter numa dívida que é bem representativa, né, a dívida do Banco do Nordeste. Acho que foram boas notícias aqui no mês de janeiro, essas duas notícias que vieram agora, recentemente. Então são fatos subsequentes a dezembro do ano passado, mas é um projeto que, mais uma vez, a gente está bem contente também, tanto com a performance, né, quanto com a sociedade, o Equinor Scatec, uma planta bem grande, né, de 162 megas lá no interior do Ceará, em Quixeré. Acho que a gente tem um pouquinho de dados financeiros no próximo slide, mas é que pode passar, por favor, aqui, Thiago. Mas eu encerro aqui, pessoal, a nossa apresentação. Vou aqui em paralelo abrir o Q&A. Não sei se o time de gestão já olhou o Q&A. Se quiser abrir aqui e já começar respondendo, fiquem à vontade, pessoal. Vou lendo aqui junto também.
Começando aqui pela primeira pergunta do Rubio. Além dos rendimentos já distribuídos, qual a destinação dos recursos recebidos através do pré-pagamento Atom GD? Ótimo, Rubio. Eu acabei esquecendo de falar, de comentar sobre isso. Então, obrigado por ter trazido essa pergunta. A gente está em discussões de dois ativos, Rubio, para fazer a realocação desse capital. Hoje, o fundo tem aproximadamente 45 milhões de reais em caixa, então a gente tem uma posição bem confortável, o fundo está enquadrado, né, não tem nenhum desenquadramento, e a gente tem aqui uma discussão de projetos com rentabilidade muito positiva, muito similar aqui no nível de risco-retorno que a gente gosta, que a gente procura realocar esse capital. Então, tem dois projetos que a gente pode realocar aqui nos próximos 60, 90 dias, eu diria que a gente deve conseguir fazer esses investimentos, tá, Rubio? Então, ainda tem discussões aqui, tem outros ativos no pipeline, mas, obviamente, esses dois que eu estou comentando são os mais avançados. Tem uma pergunta do Charles também, em relação à conclusão de obras, né? Foi feito dentro do prazo, foi antecipado ou atrasou a conclusão? Charles, a gente vem sinalizando que as obras, obviamente, atrasaram muito, né? Não tem nenhum... a gente não escondeu ao longo das apresentações recentes. Algumas obras foram entregues no prazo, obviamente, outras obras atrasaram. Nenhuma delas tem penalidade, tá? A gente ainda está dentro do prazo regulatório. É claro que quando a gente atrasa, do ponto de vista de taxa interna de retorno, a gente tem perda de rentabilidade. Lembrando que, na grande maioria, a gente fez aqui proteções de dívidas conversíveis, né? Que quem sofre mais é o empreendedor. Então, a gente tinha nossas proteções aqui com garantias e só faríamos a conversibilidade das dívidas mediante entrada em operação. Então, a rentabilidade do fundo, ela continuou preservada, rendendo aqui por volta de IPCA mais 9,5, tanto na debênture conversível da Atom, tanto na debênture conversível de Arteon, tanto na debênture conversível de LC, que eram os projetos que tinham obras. Mais uma vez, a Podi, a gente não tinha obra, né? No caso da mezanino de Campitiba também tinha obra, mas a gente tem uma dívida, então ela segue com carrego lá de IPCA mais 10, agora recentemente para IPCA mais 11, e só o maior que teve um incidente. Então, na realidade, eram 4 projetos, eu falei que eram 3, mas todos eles com proteções de garantias e dívidas que tiveram ainda os cupons aqui sendo pagos durante esse período de obras. Então, quem teve a maior perda de rentabilidade que foram os empreendedores mesmo, os originais dos projetos, tá? E aqui, eu acho que na linha do que eu já respondi, tá, o Charles, não tem nenhuma alteração no nosso yield esperado de 22. O ano passado, a gente anunciou o guidance de 10,50, o que eu comentei hoje aqui, a gente espera que, inclusive, esse guidance seja superado, como a gente superou o ano passado, né, também, de 9,50 para 9,54. A gente sempre gosta de dar notícias aí positivas, né, de prometer o 10,50 e provavelmente vai ficar mais próximo de 12 do que os 10,50 com o pagamento extraordinário que a gente fez agora nesse mês de Atom, tá? Então, assim, tá tudo levado em consideração sim, tá, Charles? Sua pergunta aqui. O Ronald pergunta aqui, bom dia, sobre Sol Maior 2. O seguro cobra as multas oriundas dos sinistros? A gente tem dois seguros aqui, tá? Que são lucros cessantes, né? E a reconstrução da planta. Então, os 12 milhões e meio que a gente está sinalizando para você já há algum tempo, ele cobre, sim, as penalidades, cobre aqui lucros cessantes. Então, não sei se o André quiser me complementar aqui um pouco sobre Sol Maior, André. Acho que tem algumas perguntas aqui, você pode ficar à vontade. Combinado, Túlio. Ronald, só fazer um complemento aqui do Túlio. Então, como ele comentou, né, a gente tem uma apólice com esses dois seguros de danos patrimoniais, que é uma apólice de 20 milhões e meio, que a gente fez a solicitação de 12 milhões de reais, e lucros cessantes, que a gente tem uma apólice de até 2 milhões e meio, que também já fez a solicitação, e a gente está em tramitação aqui também para recebimento nos próximos, eu diria que próximas semanas, próximos meses, tá? Mas a gente tem aqui cobertura tanto para dano patrimonial, quanto para essas penalidades devido aqui ao atraso, né, essa não geração ao longo dos meses, desde outubro de 2020. Quiser pegar Pode, esse aqui do Bruno já embaixo, Deco, aqui de... combinado. Bruno, vou ler aqui. Então, bom dia a todos. Som Maior. Essas multas devido à não geração da planta também serão cobertas pela seguradora ou apenas pagamento dos equipamentos que foram danificados? Qual a previsão de vocês no montante total retornado pelo seguro? Bruno, acho que é um pouco em linha também da resposta que eu dei há pouco, né? E do que o Túlio comentou aqui ao longo da apresentação. A gente está prestes aqui a finalizar essa discussão com a seguradora. A gente já teve uma sinalização positiva. A gente ainda não pode abrir o valor para vocês, porque ainda não é um valor definitivo, a gente ainda não teve formalização.
mas a gente espera que nas próximas semanas a gente volte para vocês, através de um fato relevante, indicando aqui a notícia positiva em relação à cobertura e pagamento do segurador aqui de Som Maior, Bruno. A gente tem outra pergunta aqui embaixo também, Túlio, sobre Som Maior. Deixa eu Pode passar seguir. aqui. Do Davi, Som Maior. Por que esperar um ano para financiar? Se seguro não ia pagar direto, por que não fazer no segundo mês e esperar um ano? Davi, aqui é uma questão também técnica, né? Não é só questão em relação ao pagamento do seguro. Todo esse tempo a gente tem trabalhado aqui com o time técnico da seguradora, corpo técnico também contratado por nós aqui e da LC Energia, da Lyon, que é sócia aqui também da companhia. E todo esse período ele foi para comprovação dos danos com a seguradora, então não era simplesmente comprar os equipamentos e instalar, a gente tinha que fazer uma compatibilização com o sistema, com a ANEEL, com o ONS, então tem toda essa parte regulatória e tem toda a parte de comprovação, porque também não era só retornar a operação da planta e depois a gente viria para a seguradora para esse ressarcimento aqui de até 12 milhões de reais. A gente foi fazendo em paralelo, e desde o início a gente cobrou da seguradora, então a seguradora teve também sua morosidade, aqui em parte ocasionada pelo Covid, né? Então teve atraso para as visitas à obra lá no Tocantins, teve atraso aqui no processo de entrega de fabricação dos módulos dos trackers lá da China, mas felizmente a gente está na fase final, então como o Túlio comentou, todos os equipamentos, módulos e trackers já estão aqui no Brasil, mas toda a parte civil já foi feita pela E-Solar, que foi a pesquisa que a gente contratou, e nos próximos 30, 45 dias a gente espera voltar também de uma forma positiva para vocês com a recomposição integral da planta e geração, mais uma vez aqui na sua capacidade total, como foi desenvolvida lá no início. Boa, André, obrigado. Vou retomar a pergunta aqui do Arthur, ela em relação à liquidação dos ativos, quais serão os próximos investimentos programados, como está o pipeline? A gente tem alguns ativos, tá, Arthur? Acho que até tem uma pergunta parecida aqui que eu li embaixo a respeito do pipeline também. Tem especialmente aqui, até perguntam sobre setores, é uma pergunta do Alexandre. A gente tem um projeto de transmissão que a gente está avaliando, tá? Que é um dos que a gente acredita aí que possa sair, um cheque de mais ou menos 55, 60 milhões de reais, então casaria bem até com o tamanho de, de caixa, né, que a gente tem hoje disponível dentro do fundo. Tem outros projetos aqui também solares que a gente está avaliando, né? E até recentemente a gente conseguiu colocar dentro do nosso pipeline aqui projetos também de saneamento, projetos também de rodovias. Acho que pela primeira vez a gente traria projetos aqui, se tudo correr bem, mais uma vez, né? A taxa de mortalidade do pipeline é muito alta, vocês sabem disso, mas a gente teria projetos aqui de outros setores que não só o setor elétrico, mas com uma rentabilidade muito boa, e traria até uma diversificação setorial, que até então a gente não tem. Então, tem bastante pipeline aqui, mas os dois mais próximos de talvez serem concluídos são esses projetos aqui de transmissão e solares, tá? Tem uma pergunta aqui do Alexandre, né? Não sabia que poderíamos ter debêntures conversíveis pré-pagas. Isso pode acontecer também com os outros ativos, como a LC Energia? Não seria melhor ficar com os ativos e ficar recebendo os rendimentos ao longo dos anos? É uma ótima provocação, tá, Alexandre? É um dilema que a gente sempre tem, né? Porque a gente tinha outro fundo, alguns cotistas aqui eram cotistas também lá do XP Ômega. O que a gente fez aqui com a Atom foi exatamente o que a gente fez lá com o XP Ômega, que foi uma venda, aqui no caso foi um pré-pagamento de uma debênture que seria conversível, só que no caso do XPOM, a gente só tinha um ativo, né? Então o fundo foi encerrado, mas foi vendido com um prêmio muito importante. Então, uma das nossas iniciativas aqui de vender a Atom, de receber esse pré-pagamento, Alexandre, era para mostrar justamente a gestão ativa e o quanto o nosso portfólio está sendo mal precificado, né? A nossa cota patrimonial é por volta de R$ 97,20, sendo que o nosso fundo está rondando ali por volta de R$ 78, R$ 80. Então, dos ativos que têm debêntures conversíveis, sim, né, podemos receber pré-pagamento, né, não tem nenhum problema. E dos ativos, inclusive, que eram debêntures conversíveis depois da conversão, a gente pode vender projetos que a gente tem equity diretamente, tá? Então, é um dilema, pô, podemos ficar com esses ativos e para receber o carrego dos rendimentos ao longo dos anos? Essa é a proposta do fundo, mas ao mesmo tempo, quando houver a possibilidade de ganho de capital, de gerar alfa aqui, né, ativos que estão mal precificados, eu sempre dei a expressão, né, pô, se tem um negócio da China, né, um chinês interessado em comprar um ativo do nosso portfólio por um preço muito acima de mercado, por que não vender? Então, foi exatamente esse movimento que a gente fez em Atom, e possivelmente a gente pode fazer com outros ativos, tá? Para gerar
Acho que essa rotatividade, né, essa gestão ativa, mudar um pouco os ativos da carteira sem ter necessariamente que fazer ofertas e mostrar aí que a gente vai poder gerar ganhos de capital para vocês em alguns ativos, tá? Tem uma pergunta aqui do Alexandre também a respeito sobre a venda de Atom em si de taxa de performance. Não, Alexandre, o fundo tem taxa de performance, é uma boa pergunta essa, tá, Alexandre? Mas a taxa de performance do fundo, ela só incide quando a gente conseguir entregar 100% do capital, ou seja, devolver 100% do capital. O fundo é um fundo de 437 milhões de reais de patrimônio líquido. Nós teríamos que devolver todo esse capital, né? Isso pode acontecer ao longo dos anos, pode acontecer também de uma vez só, se a gente vendesse todos os ativos, né, por hipótese. Só depois de devolver todo esse capital corrigido, né, pelo nosso hurdle, pelo nosso benchmark, que é IPCA mais 7, só depois de eu ver todo o capital acruado de IPCA mais 7 é que a performance passa a incidir. Então, não é no caso a caso, no deal by deal, no caso aqui de Atom que vendeu, poderíamos, inclusive, se fosse uma performance por deal, a gente cobraria em Atom, mas no caso aqui do fundo, a gente fez por um conceito de portfólio, né? Só depois de devolver todo o capital é que começa a incidir performance, a gente enxerga isso mais de 20 anos, daqui mais de 20 anos, tá? E, de novo, a não ser que a gente vendesse o portfólio, e esse é o alinhamento de interesse do time de gestão, se tivesse uma proposta irrecusável pelo nosso portfólio, porque não vender e entregar resultado para todos, a gente também teria algum ganho aqui, o alinhamento do time de gestão seria esse. Liane, da BP, gostaria de parabenizar a gestão sobre a transparência dos dados e saber se há previsão de emissão de novas cotas. Obrigado pelo elogio, Liane. No momento não tem nenhuma discussão de emissões, tá, Liane? É um ponto que sempre é trazido a respeito de preço da cota, né, na emissão, vis-à-vis o que a gente tem hoje de cota patrimonial. Então, como a cota está muito depreciada, seria ruim a gente fazer uma oferta agora, a não ser o exemplo que eu sempre dou, como o nosso fundo hoje ele tem uma taxa interna de retorno de IPCA mais 11, se por hipótese a gente encontrasse novos ativos aí IPCA mais 12, 13, 15% ao ano, aí sim essa oferta faria sentido mesmo com o preço de tela, né, a R$ 80, por exemplo, fazer essa oferta, porque a gente traria retorno adicional, a gente traria, de novo, seria accretive, né, seria gerar valor para o portfólio e trazer ativos com uma taxa mais alta do que o carrego do fundo, né, do que a taxa interna de retorno do fundo, mas não há, no momento, né, por hora, uma previsão de emissão de novas cotas, tá, Leandro? Obrigado. O Davi, bom dia. Problema de escoarem de energia, essa perda quem paga. Então, Davi, foi o que a gente explicou nos últimos calls, né? E hoje também, quem estava sendo penalizado era o nosso PPA, ou seja, a gente tinha uma frustração, né, de quando a gente injetava energia no grid, o nosso medidor mostrava que a gente estava gerando de acordo com o esperado. Só que quando injetava energia na subestação, a energia era entregue com um corte, né? Por isso esse nome curtailment, por conta de uma restrição na capacidade de distribuição, né, da transmissora. Não era um problema nosso. Então, a gente vinha sofrendo, a geradora, por um problema do sistema. Então, quem estava sofrendo essa perda éramos nós, que totalizou ali mais ou menos 12 milhões de reais, e que a gente conseguiu essa liminar. A gente deve ter essa reversão dos 12 milhões de reais, e o valor que foi parado de ser cobrado, ou seja, o que vai prevalecer agora é a energia que está saindo da nossa planta e não a energia que está sendo escoada na transmissora, tá? Então, era um problema que estava sendo pago de forma incorreta por nós, né, pela Apodi, e não era um problema só nosso, tá? Era um problema de vários outros projetos do Nordeste, onde normalmente esse problema, esse fenômeno acontece, né? Quando várias solares e eólicas injetam energia ao mesmo momento, o sistema está sobrecarregado e acaba que todos recebem um corte ali na geração, mas, mais uma vez, involuntário, tá? Não é um problema, de novo, das geradoras, mas sim do operador, da agência e das transmissoras. A pergunta do Alexandre, eu acho que essa é a pergunta que eu tinha comentado, Alexandre, os dois projetos mais avançados em análise para alocação do capital, eu já falei do segmento, né, e estágio de desenvolvimento em construção e operação. A gente tem os dois casos, tá, Alexandre? A gente tem um projeto que está operacional, né, a linha de transmissão, o projeto solar, ele ainda está pré-operacional, mas, mais uma vez, a gente sempre faz com as blindagens aqui, com as garantias, para nos projetos pré-operacionais a gente ter o conforto de fazer, de tomar o risco para o fundo, né? E conseguir o principal objetivo do fundo, que é distribuir rendimentos, mais uma vez, em projetos pré-operacionais. A gente foi pioneiro, talvez, nessa estrutura, vários outros fundos depois copiaram a gente, que era em projetos pré-operacionais entrar, mas tendo os rendimentos pagos aqui anualmente, semestralmente, tá? Acho que as duas do Alexandre foram aqui, depois tem uma pergunta do Bruno, né? Conforme as debêntures forem amortizando, os fluxos serão distribuídos aos cotistas? Se sim, qual o prazo médio das durations ou onde posso conseguir esse fluxo?
Sim, Bruno, a gente, à medida que as debêntures forem sendo amortizadas, a gente vai distribuindo os fluxos aos cotistas. É claro que a gente sempre vai fazer uma gestão de caixa também, tá, Bruno? Mas a prioridade do fundo é distribuir os rendimentos. Em termos de duration, não sei, Thomas, ou talvez o Diego, se eu não me engano, a gente tem essa conta feita aqui com a carteira estática hoje, né? Sem novas emissões. Se eu não me engano, essa duration está próxima de 10 anos e meio, é isso? Alguém me corrige se estiver falando bobagem. Não sei se Thomas ou Edu, André também podem falar. Eu acho que ela deve estar relativamente próxima a isso, sim, Túlio, mas a gente checa aqui de qualquer forma em paralelo para confirmar. Se você quiser mandar pelo canal do RI, Bruno, ou até para os nossos e-mails, talvez se você tiver, a gente responde, tá? Mas aí é um modelo que ele é um pouco, ele é híbrido, né? Porque ele tem tanto dividendos, né? Ativos que a gente tem rendimentos através de dividendos, porque a gente tem participação societária, e também tem os projetos que são debêntures, que aí sim são amortizações. A duration é mais fácil de ser feita do que no caso aqui dos dividendos, né? Mas aí a gente pode passar aqui mais ou menos que é o mesmo fluxo que alimenta ali aquela tabela de sensibilidade, né, de IPCA mais 11, por exemplo, hoje. Mas a gente passa, tá, Bruno? Aí o Jaciro aqui tem uma pergunta referente à multa regulatória, se for revertida, será distribuída aos cotistas? Sim, tá, Jaciro. A empresa, ela tem, a gente tem, lembrando, a gente tem uma participação direta de 10% nesse ativo, tá? Então, não seria algo muito significativo, até já trazendo essa expectativa para vocês, né? A gente receberia aí, fazer uma conta pro rata aqui, né? 1.200.000. Claro que é dinheiro, né? Se a gente receber isso, a gente a empresa tem alguns mútuos para pagar, então a gente não tem expectativa de vir muito desse valor aí de 12 milhões para a gente esse ano, tá? Dentro da Apodi. Mas a Apodi, com o passar dos anos, vai sim ser uma grande geradora de dividendos, uma grande pagadora de dividendos, né? Pela geração de caixa ser cada vez maior e pela amortização da dívida que está acontecendo nesses primeiros anos, tá? Então, primeiro vai para o caixa da empresa e depois, sim, se houver possibilidade de distribuir para os acionistas, consequentemente também para os cotistas do fundo, tá, Jaci? Davi faz uma pergunta. Então, após receber o seguro, só maior trocar de seguradora. Já vimos isso em Exude, que não pagou, que nem pagar pagou. Davi, assim, é um tema de seguro. Talvez você já tenha vivenciado isso em outros projetos, então, né? Que eu acredito que esse fundo aqui é o fundo do Votorantim que você está mencionando. Seguro é igual seguro de carro, né? O cara faz de tudo para não te pagar. Então, você tem que estar sempre muito bem assessorado juridicamente, responder tempestivamente os questionamentos e fazer as coisas by the book, bem cartesiano, porque qualquer coisa que você sai fora ali da sua apólice, o segurador ele tenta achar pelo em ovo. Então, é realmente difícil, é estressante. A gente está mais de um ano discutindo isso aqui, mas eu diria para você que talvez não seja um tema de seguradora, tá? É um tema do setor, tá, Davi? Podemos avaliar aqui, a gente sempre faz a cotação dos seguros, de todos os seguros que as plantas, que os projetos exigem, mas já tivemos esses problemas aqui em outros projetos, tá? Não é o primeiro projeto, só maior, a gente teve em outros 2 projetos problemas com o segurador e é a mesma história. Tem até matérias recentes que saíram aí no Valor Econômico, de arbitragens com as seguradoras que foram vencidas porque a seguradora sempre tenta não pagar, tá? Acho que isso aqui é a prática convencional desse setor. Então, mas, claro, a gente sempre faz aqui um RFP, a melhor proposta com preço e escopo, né, de cobertura da apólice, é o que a gente privilegia aqui para fazer os seguros. O Luciano faz uma pergunta aqui, teremos leilões de energia nos próximos meses, os ativos e o fundo pretendem participar de alguma forma? Olha, a gente está sempre avaliando, tá, Luciano? Participar dos leilões, tanto de geração quanto de transmissão. Para ser sincero, os leilões não são aí as melhores estratégias, né, para a gente entrar via fundo, porque aí a gente teria um tempo de implementação dos projetos muito longo, né? O que acontece normalmente é alguém vencer o leilão, né? Algum empreendedor, algum desenvolvedor que a gente tem relacionamento, ou mesmo que a gente não tenha, a gente pode se aproximar deles depois do leilão e fazer uma estrutura, né, de dívida conversível, como a gente fez em outros casos. Então, esse fundo, essa estratégia aqui do XPE, talvez não seja a estratégia que você vai ver aí nos leilões, tá? O nosso nome vai aparecer lá, mas sempre abordar os empreendedores para, de alguma forma, participar, mas tendo o risco aqui mitigado, né, via essas debêntures, sejam conversíveis ou não, tá? Debêntures também de infraestrutura podem ser feitas, mas a gente está atento, tá? Aos leilões.
E o Bruno pergunta: a planilha de fundamentos ainda não está disponível no site. Alguma previsão para essa planilha ser disponibilizada? A gente prometeu, tá, Bruno? Obrigado aqui pelo follow-up. A gente prometeu mediante a entrada da operação dos projetos, se você lembrar. Então, aguarda aí, então, no próximo mês de março, com a entrada da operação, vai ficar mais fácil para a gente fazer essa conta. Lembrando que ainda assim vai ter alguns assumptions, algumas premissas que a gente vai ter que assumir, porque os projetos não vão ter 100% das dívidas de longo prazo desembolsadas. Então, o cenário ideal era que a gente tivesse, além da entrada e operação dos projetos, 100% das dívidas já equacionadas, né, da estrutura de capital equacionada, mas eu acho que para a gente, em benefício do tempo, a gente vai fazer essa planilha aqui de fundamentos, tá, para liberar para vocês. Aguarde, então, aí a entrada e operação dos projetos em março, no mais tardar em abril, a gente solta essa planilha para vocês, tá bom? E qualquer dúvida pode entrar no canal de RI que a gente responde aqui também individualmente. O Fernando fez uma pergunta que eu acho que eu perdi o contexto, tá, Fernando? Se você puder, essas multas já pagas serão ressarcidas? Não sei se você está falando de Apodi ou se você está falando talvez de alguma multa de sol maior, tá, Fernando? Mas se puder especificar aqui, eu te agradeço. O Davi faz uma pergunta: uma PCH com dinheiro do pré-pagamento do solar seria bom para diversificar? Obrigado pela sugestão, Davi. A gente tem olhado também alguns projetos de hidrelétricas também, pequenas, né, e usinas também hidrelétricas. Bruno fala: enviei para o e-mail de RI 20 dias atrás, tem algum outro e-mail que eu possa enviar? Bruno, eu peço desculpas, tá? A gente teve uma troca recente do time de RI e realmente está tendo uma defasagem grande. A gente sempre respondia ali com 48 horas. Eu vou dar uma olhada, tá? No seu e-mail. Peço aqui para o time de gestão me ajudar. A gente vai responder ele hoje, sem falta, tá? Me desculpa aqui pelo atraso. A gente está tendo essa troca aqui de time do RI e aí começou a atrasar esses e-mails desde o final do ano passado. E tem uma pergunta aqui também do Gianluca, né? A expectativa de apresentação de planilha... desculpa, Gianluca, aqui a gente acabou de responder, né? Possui uma margem EBITDA alta, mas ainda não entregam lucro. Qual o percentual de cobertura de garantia do ativo em relação ao total da dívida? Desculpa, Bruno, eu comi a parte aqui da Camptiba, né? Poderiam elaborar um... Não, peraí, mudou, desculpa, peraí. Gianluca, a expectativa de apresentação de planilha de fundamentos XPE no site da gestora, especialmente para avaliação dos projetos utilizados para ativo, apresentado no relatório mensal. É o que eu comentei ali, tá, Gianluca? Desculpa, eu confundi aqui, porque subiu a barra aqui na pergunta do Bruno. A gente vai soltar para vocês, tá, Gianluca, a planilha aí em breve, tá? Acredito que até abril a gente solta essa planilha para vocês. E aí a pergunta que eu me confundi, que foi até a do Bruno, que ele fala: poderiam elaborar um pouco melhor o caso de Camptiba? Possui uma margem EBITDA alta, mas ainda não entregam lucro. Qual o percentual de cobertura de garantia do ativo em relação ao total da dívida? Bruno, é o que eu sempre falo com uma conta... Oi, Deco. Não, só fazer um complemento aqui, até desculpa de interromper. Bruno, acho que acho que a sua pergunta aqui é com base no relatório de dezembro, né, que tem um lucro líquido aqui negativo de R$450 mil. Aí eu vou te dizer aqui que é um ponto mais específico, tá? Vou deixar o Túlio complementar depois, falar um pouco de garantia, mas nessas debêntures a gente sempre utiliza o IPCA do mês anterior. E o IPCA do mês de outubro foi, assim, excepcionalmente alto aqui, foi 1,25%, então isso acabou impactando negativamente o mês de novembro, mas para frente, analisando aqui, a partir de dezembro, você vai poder analisar agora nos próximos relatórios, você vai observar que para esse ativo o lucro líquido vai ser positivo, tá? Então, nesse caso aqui, especificamente do relatório de dezembro, que a gente entregou os dados de novembro, ele foi impactado negativamente pelo IPCA, acima do esperado aqui do mês de outubro. Mas, Túlio, por favor, pode complementar aqui em relação às garantias. Não, uma conta rápida. Valeu, André, pela intervenção aqui. A gente sempre fala, tá, Bruno, que os projetos, eles negociam... aí tem uma conta de padeiro que a gente pode fazer, né? Mas a 10 vezes EBITDA, né? Um projeto de transmissão. A gente já viu transações saírem a mais do que isso, e a RAP desse ativo hoje está acima de R$22 milhões. Então, se a gente usasse aqui mais ou menos uma proxy de 18, 19 milhões de reais de EBITDA para esse ativo, a gente está falando aqui de mais ou menos um valor da empresa, né, o valor da firma, de 180 a 190 milhões de reais. Esse projeto ele tem uma dívida sênior, pouco menos de 90 milhões, até porque a dívida é líquida, né? Então, a gente fala que ele tem mais ou menos, né, um valor de equity aqui de 100 milhões de reais, né? Se você subtrair lá os 190 de 90, a dívida líquida é até um pouco menor do que essa, mas vamos arredondar aqui que seja 100 milhões de reais. A dívida, né, que a gente tem em mezanino é uma dívida que era 65,
hoje ela está por volta de 71, 72 milhões, então esse é o nosso colateral. A gente tem um ativo que vale, né, por volta, o equity dele, por volta de 100 milhões e tem uma dívida de 70 milhões de reais, então cobre bem aqui de um projeto operacional que teria liquidez, eu te garanto, tá? Se a gente quisesse, se o empreendedor quisesse vender esse projeto e nos pré-pagar, teria um FII de pré-pagamento também, né? Seria mais um dos projetos aqui que poderia trazer ganho de capital, mas esse aqui é mais ou menos o colateral, fora, né? Obviamente que a gente não olha simplesmente essa conta de padeiro, né? A gente faz aqui conta de índice de cobertura, né? Do que o projeto consegue gerar de dividendos anuais para pré-pagar a gente. Então, essa debênture, a gente acredita que ao longo de, no máximo, 14, 15 anos, ela será 100% amortizada, tá? 15, 16 anos no máximo, tá? Enfim, acho que, não sei se eu consegui responder aqui, além do que o André já tinha falado um pouco sobre o lucro, mas pode complementar. O Alexandre faz aqui uma provocação, né, sobre a debênture de telecomunicações, assim, a gente acompanha, né, com os novos projetos 5G, a oferta desse produto deve aumentar. Sim, obrigado pela sugestão, tá, Alexandre? A gente vem acompanhando esse setor, já fizemos, inclusive, não no XPE, mas a gente já fez em outros fundos nossos aqui, projetos de telecom, né, tanto de fibra, quanto projetos também de torres e antenas de telefonia. Então, são setores aqui, né, o setor de telecomunicações e os subsetores de telecomunicações que são acompanhados pelo time, tá? Obrigado pela sugestão. A gente tem olhado, sim, algumas coisas. O Anderson falou, minha conexão caiu e não vi se responderam. Pode confirmar para que eu veja no replay ou no YouTube. Eu não sei qual foi a sua pergunta, Anderson. Me desculpa, eu não me lembro, tá? Se alguém lembrar aqui, pode me ajudar também. E a gente tem uma última dúvida sobre a Podi. O salto da receita de dezembro de 21 se deu por conta da liminar? Edu, se quiser puxar essa aí. Isso, Rio, foi isso mesmo. A gente teve, foi exatamente no finalzinho de dezembro para início de janeiro, quando estava fazendo o fechamento contábil de dezembro, que saiu aí a liminar. Então, essa liminar ela se refere aí ao período de dezembro 20 até dezembro 21 já, né, com as proteções. A primeira liquidação de 2022 ela ainda não estava protegida pela liminar, porque foi o timing de operacionalizar a liminar com a CCE, né, que é a Câmara de Liquidação. Mas a partir daí a gente já está protegido para o futuro. E aí lembrando que para períodos anteriores a dezembro 20 a gente continua pleiteando também esse ressarcimento, tá? Porque embora em graus diferentes já havia prejuízo por causa de curtailment. Então por isso que deu esse salto aí na receita, no EBIT, enfim, todos esses indicadores financeiros no mês de dezembro. Obrigado, Edu. Apareceram aqui, ela é cobrada trimestralmente também. Não entendi o contexto, tá, Douglas, dessa pergunta. Se você puder detalhar. Eu acho que aqui é sobre a taxa de administração. Ela é apurada mensalmente, tá, Douglas? Acho que deve ter relação com a outra pergunta que ele tinha feito. A gente tinha respondido aqui diretamente. Era sobre a taxa de administração, se era 1,3% sobre o valor patrimonial ou sobre o valor de mercado. A taxa de administração é sobre o valor patrimonial, tá? E ela é apurada mensalmente. Acho que era isso. E aí, e acho que tem mais uma pergunta aqui do Rio sobre a Podi ainda, né? Se a receita fica no patamar dos 20 milhões. Não, tá? Acho que aqui a tendência é que ela volte para os níveis anteriores, mas tenha uma recuperação relevante, porque a gente vinha tendo problemas mensais, abatimentos mensais de receita por conta do curtailment. Então, assim, algum incremento de receita vai ter com relação ao histórico, mas a de dezembro não vai ser nesse nível de dezembro recorrentemente, porque dezembro, na verdade, nada mais foi do que uma correção de 12 meses acumulados em um mês só. Então, a gente deve ter uma melhoria sim, mas esse efeito de dezembro foi pontual, tá? Acho que agora a gente entendeu aqui, Anderson, eu não sei se ela tinha vindo essa pergunta antes, tá? Talvez quando você caiu também ela não foi enviada, mas a dúvida foi comprando cota sempre no VP ou abaixo, eu garanto que vou receber o principal mais inflação, amortizações do principal, caso fique até o final do fundo. É essa a tese, tá, Anderson? Se você carrega o fundo até o final, você recebe sim, né, os juros, né, das debêntures, amortizações das debêntures e dividendos dos ativos que a gente tem em participação societária, ou seja, se você compra a cota e abaixo do valor patrimonial ou no valor patrimonial, dentro daquela tabela de sensibilidade, é a expectativa que a gente dá aí para você de
de rendimentos, né, de rentabilidade do fundo, tá? É isso sim. Acho que tem um follow-up aqui do Rio, o Edu. Sim, a gente acha que deve ter uma. A gente estava falando aqui de uma geração aqui na média mais ou menos 10% abaixo, entre 10 e 15, dependendo do valor, dependendo do mês, né? Então é basicamente um incremento aí na casa dos 10%, tá, de faturamento, e a gente deve continuar perseguindo esses níveis de margem EBITDA na casa dos 80 e poucos por cento, tá, Rio? Então, é basicamente a recuperação do que a gente tem tido. Claro que nem toda a frustração de P50, de geração estimada, dá para colocar na conta do curtailment. Às vezes a gente tem outros efeitos. Então, às vezes você tem poeira, às vezes o ciclo de lavagem é um parque grande, então às vezes tem uma parte do parque que está gerando melhor do que outra, às vezes você tem condição meteorológica, rendimento dos equipamentos mesmo. Às vezes você tem que colocar os equipamentos em uma posição, se você tiver um aumento de vento, você tem que colocar eles em uma posição horizontal, então você acaba perdendo incidência solar, né, eficiência na incidência solar. Então dá para dizer que vai agora recuperar tudo o que tem de frustração. Aí você pode ter melhoras ou pioras. O que a gente vai ter é um aumento relevante por conta do curtailment, que era o principal fator aqui de prejuízo na geração estimada mensal. Então, a gente estima aí uma recuperação aí na ordem de até uns 10%, tá, de receita comparado com o que tinha no mês, que era o que a gente estava tendo de redução aí em média. Boa. Veio uma pergunta aqui por último do Alexandre. A tira apresentada por vocês nos relatórios tem a premissa do cotista reinvestir os rendimentos ou não? Não, Alexandre. A tira que é apresentada é cash on cash, né? É o valor que você desembolsa para comprar a cota e o valor que você deve receber ao longo dos anos. E aí sim, isso aqui dá a taxa interna de retorno, mas não tem a premissa de reinvestimento do valor recebido em cotas do fundo, não, tá? O Davi pergunta aqui se teria como a gente colocar uma data mais fixa, né, como outro fundo, que paga sempre dia 15. Você está se referindo, imagino, aos dividendos, né, os rendimentos, Davi. A gente tem a prática sempre, né, de anunciar os rendimentos no final do mês, né? Do anúncio de relatório, Davi, ou do anúncio dos rendimentos? Acho que é dos rendimentos, está querendo dizer, né? A gente sempre anuncia no final do trimestre, ou seja, a gente anuncia no último dia, né, do mês, do trimestre, ou seja, a gente fez isso lá no final do ano, em dezembro, vamos fazer isso aqui no final do ano também de março, a gente paga no máximo, tá, Davi, se eu não estou enganado aqui, nos 15 dias subsequentes, tá? Então, ou seja, até o 15º dia do mês subsequente, ou seja, até 15 de abril a gente deve pagar esses rendimentos, e é mais um tema operacional, tá? De como a gente consegue pagar com mais velocidade, mas não sei se tem algum desconforto aqui para você em relação a isso. Só para complementar aqui, Túlio, já faz um tempo, Davi, que a gente mudou, né? Antigamente a gente não tinha uma recorrência muito clara, e de meados do ano passado para cá, desde junho do ano passado para cá, a gente vem feito aí de forma recorrente no último ou às vezes no penúltimo dia útil do mês. Por exemplo, em dezembro a gente não fez dia 31 porque ia ter limitação operacional na bolsa, então a gente anunciou no dia 30. Foi um caso aqui também, mas sempre aí no último, no penúltimo dia útil do mês, pagando em 6 a 7 dias úteis subsequentes, tá? Isso aí vem sido a nossa prática. No dividendo que a gente pagou agora em fevereiro, aí não foi o caso porque foi um dividendo extraordinário, né? Então, não se aplica aqui porque era um não recorrente que não estava dentro das nossas estimativas de relatório, até como tu comentou aí no início do call. Mas para fins de previsibilidade, o que a gente tem sinalizado no mercado é sempre isso, tá? O último, penúltimo dia de cada trimestre, com pagamento de 6 a 7 dias úteis seguintes, dado aí o fluxo operacional da B3. E aqui a pergunta do Alexandre, para encerrar, né? Qual a expectativa de rendimento para 2023? Quando a gente vai apresentar, né? A gente vai apresentar, então, a partir do próximo relatório, né? O relatório de janeiro agora, a gente já divulga, tá, Alexandre? A gente está acabando de fazer a conta aqui. Sempre tem alguma premissa ali que a gente tem que adotar, principalmente a respeito do reinvestimento aqui, da realocação de caixa, né? Com o pré-pagamento de Atom, mas a gente está refinando esse número aqui e agora já no relatório de janeiro a gente divulga.
E a Josiane perguntou, existe a possibilidade de segurar o rendimento durante um período para aplicar em algum ativo? Rendimento não, tá, Josiane, mas a gente tem aqui hoje, né, uma posição de caixa, não sei se você estava nessa parte da apresentação, que a gente está, sim, mantendo. Poderíamos fazer, se a gente quisesse, uma amortização extraordinária, né, de 45 milhões de reais. Não é o nosso intuito, nosso objetivo aqui é reinvestir esse caixa com projetos que a gente tem aqui de boa rentabilidade, que se enquadram no regulamento, né, na estratégia de investimento fundo. Então, quando houver aqui rendimento, a gente distribui, mas principal caixa a gente tende a querer reinvestir para manter aqui a vida, né, do fundo, a tese, como a gente falou aqui um pouquinho atrás, mas acho que é isso, pessoal. Não sei se tem mais alguma dúvida. Muito obrigado aqui pela participação de todos. Mais uma vez eu agradeço também ao time de gestão me auxiliando aqui nas respostas. Estamos à disposição aqui pelo canal da RI e a gente se fala, né, no próximo trimestre. Vamos dando notícias para vocês aqui dos acontecimentos. Bom dia a todos e muito obrigado.